frase de arroba de hoje é o seguinte: eu tô com o Marcelinho BC, dono de Balneário Camboriú. Literalmente. Por que eu tô aqui nesse cenário lindo, maravilhoso? Gente, eu cheguei no hotel para me hospedar depois de uma semana assim intensa de eventos, feiras, etc, reuniões. E o hotel que eu fiquei dava uma visão assim, meia... Caraca, beleza, tem umas lanchas ali, tem uns jets, e eu amo jet. Era andar de jet no dia seguinte. Tá bom. Aí, quando eu olho, do nada eu vejo um coelho, que daqui a pouco vocês vão conhecer o coelho, tá? Vocês vão entender. E aí eu falei, oh, como assim? Coelho, jet ski, lancha? Eu não entendi. Entrei em contato com esse cara aqui, Marcelinho BC. Se apresenta pra galera aí. Fala, galerinha, tudo bem? Sou o Marcelinho BC, sou dono, proprietário da Marina BC também, que hoje, automaticamente, a Andréa já mudou tudo aqui e a gente vai chamar Marina do Coelho. Depois vocês vão entender o porquê, tá? Mas é show de bola. Então, assim, Andréa, eu te agradeço de coração, né? E realmente eu agradeço o hotel, né, por ter hospedado você lá e você ter visto a nossa Marina aqui, então ficou legal, tá? Sim. Então assim, ó, eu sou o Marcelinho, eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vim pra cá, eu trouxe uma academia de musculação e a minha área era totalmente diferente. O meu negócio, eu sou personal e o meu negócio era treinar, fazer o pessoal emagrecer e ficar forte. E eu também nessa pegada. Hoje você pode ver que o meu negócio é churrasco, comer, eu amo. Quem não gosta, né? Eu adoro. Então assim, ó, a história do Marcelinho BC, a gente veio pra cá e nós começamos a trabalhar em situações de academia de musculação. E eu vou falar pra você, eu conheci bastante pessoas dentro da academia, mas aonde veio a pandemia. E a pandemia, ela arregaçou. Ela assim, ó, ela veio de uma situação assim, quem era rico ficou pobre e quem era pobre ficou ficou terrível. Então aquele ali entrou e a minha esposa, a Rosana, ela pegou o câncer, né? Ela arrancou o útero, o ovário, o baço e as trompas. Então ela foi numa situação bem ruim. E nessa época a gente já estava numa situação defasada. E quando aconteceu isso aí, a gente ficou na pior, assim, sabe? A gente não sabia o que fazer, o dinheirinho que tinha, o restante que sobrou, eu investia na saúde dela para ela poder tá se restabelecendo e tal. E não tinha emprego. Em Balneário Camboriú não tinha emprego. Tudo fechou, tudo fechou. Então, assim, ó, ninguém dava oportunidade para ninguém, porque as pessoas ficaram com medo, entendeu? Então a gente foi indo e aí de repente eu entendi que eu precisava romper alguma coisa. Então assim, ó, e como eu não sabia da existência da Marina, da Náutica, eu vi aonde que eu precisava, então eu comecei a catar reciclagem nas ruas. Reciclagem? Reciclagem, eu catava... Aqui nessa cidade? Isso, aí eu começava da Brasil, da ponta da Brasil até o final da Brasil. No começo, eu vou falar pra você, eu entrava assim, eu via um papelão, catava e colocava no meu carro. Daí, de repente, eu via umas latinhas, eu catava e colocava no meu carro. Mas só que daí, como foi indo, daí um exemplo, eu comecei a arrecadar por dia dali, eu comecei a arrecadar um valor de 50 a 80 reais por dia. E aí eu falei, cara, se eu começar a bater mais, eu vou arrecadar mais. Sim. Então o que eu fazia? Eu comecei a ir dentro das lixeiras. E aí, tipo, eu entrava dentro das lixeiras, morria de vergonha, porque quando eu via alguém conhecido, eu abaixava a cabeça e falava, meu Deus do céu. Mas eu vou ser sincero pra ti, a gente vai acostumando com as situações que aquilo ali não quer dizer mais nada. Sim. Então eu chegava, eu batia no lixo, eu já sabia que tinha uma latinha, já sabia que tinha alguma coisa, e eu já jogava pro meu carro. Então aquilo de 80 reais começou a virar 250 por dia. E aquilo começou a ficar uma renda para mim. Legal. E aí eu comecei a ter situações, aí eu começava a ver que o pessoal que carrega, que busca ali na cidade, eles levam até um galpão para poder estar vendendo latinha e tal. E aí o que eu fazia? Eu reunia eles e falava, ó, 3 horas da tarde eu vou estar aqui, 10 horas da manhã também eu vou estar aqui. Aí eu levava uma balança, e aí se vendesse a latinha a 3 reais, eu pagava 1,50, porque daí eles não precisavam ir até lá. Sim. Então eu comecei a comprar daquele pessoal de carrinho. Então para mim ficou mais massa ainda. E aquele negócio começou a ir, começou a focar, tal. Mas só que eu vou ser sincero para ti, quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, é diferente. Né? Eu conheci um pastor chamado Bruno Gustavo, né? Ele é o meu pastor hoje, e ele falou para mim, Deus manda te dizer que não depende do que você vive hoje para mudar o seu amanhã.
E eu falei, cara, que legal, que palavra gostosa, né? E ele falou, Deus falou que vai fazer você um grande empresário nessa cidade. Eu fiquei pensando, meu Deus, se ele soubesse, eu não tenho grana para nada, eu vou abrir o quê? Porque a cabeça de um personal, eu vivia para aquilo, entendeu? Então eu tinha medo de fazer outra coisa, porque eu achava que eu ia ser só dono de academia e acabou. Então eu ficava imaginando, daqui a pouco eu vou comprar outra academia e vai dar certo. Mas Deus não queria aquilo mais para mim. Então, de repente, eu conheci uma pessoa, e esse rapaz, ele começou a falar para mim, vai lá na minha empresa, vai lá que eu quero te dar uma oportunidade e tal. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ele me colocou de gerente da marina dele. E aonde a gente começou. E aí eu comecei a entrar no network da galera. Sim. E aí o pessoal começou a falar, eu queria uma lancha de 5 milhas. E eu falei, o que é isso? 5 milhas, cara? 5 milhas? 5 milhas deve ser o quê? Deve ser uma lancha que vende por milhas. E aí, de repente, foi passando, mas daí era 5 milhões, 3 milhões. Então, até então, eu não tinha esse mundo, esse entendimento de milhões, entendeu? E aí, aonde eu fui conhecendo o pessoal, e aí eu comecei o meu network. Eu comecei a conhecer o prefeito, comecei a conhecer vereadores, governador, e as coisas começaram a mexer. Então, graças a Deus, hoje, eu sou o proprietário da Marina BC. Hoje, eu tenho os jet ski, eu tenho as lanchas. Hoje eu faço aluguel de lancha, aluguel de jet. E, cara, a vida mudou. Totalmente diferente. Então, realmente, ficou muito bom. Ficou muito bacana. Oiê! Ó, eu tenho até a princesa, que ela é o nosso mascote junto com o coelho. E, assim, eu achei incrível porque você reduziu alguns anos aí de dor em um trecho pequeno que deu para entender já o que você passou para chegar até aqui. Verdade. Agora, olha, literalmente, olha o seu cafezinho. Muito obrigado, tá vendo? Tá vendo? Até aqui. O cafezinho, obrigada, Ei, Marina viu? e BC é pra você. Esquece. Olha, tá vendo? Marina BC é pra você. É bom, tá vendo? Obrigada, viu? Agradeço, muito obrigada. Cara, então assim, você reduziu anos de dores em alguns minutos. Eu achei isso interessante porque a gente vai levar o quê? O que a gente quer levar aqui no Por Trás do Arroba? Por Trás do Arroba é um podcast que ele é em movimento. Legal. Então a gente não vai estar sentado numa mesinha com, sabe, um microfone ou um fone aqui também, para ficar aquela coisa mais robótica ali. A gente quer mostrar realmente o seu movimento. O movimento do Marcelinho é isso aqui, gente. Isso aí, é isso meu aqui. dia a dia. É o dia a dia dele. Ontem, eu, Andréia, saí com ele, aí ele tava pilotando e eu filmando, isso daí vocês vão ver também. E aí eu olhei pra ele e falei assim, tipo, ele virou assim pra mim, né, quando eu falei com ele, eu falei, você vive isso aqui todo dia? Aí ele, vivo. Aí eu falei, até resolvendo as suas coisas burocráticas? Aí ele, sim. Verdade. Então, assim, eu fiquei, gente, resolvendo coisa burocrática numa moto aquática e, tipo, andando isso aqui tudo, vendo tartaruga, vendo... Legal, golfinho, baleia. Tudo. É top, é top. Gente, eu fiquei assim, eu quero essa vida pra mim. Então, tudo bem, a gente tem essas coisas boas, mas tem as partes doloridas, que é o mundo jurídico, no modo geral, no contexto geral. E ele hoje tá aqui para inspirar você. Você que tá aí, que está passando num momento difícil da sua vida, que tem uma situação delicada, pô, ele catou a reciclagem, gente. E assim, não há vergonha nisso, apesar dele mencionar, porque realmente é uma questão assim que a gente fica, caramba, rebaixei a um nível de pegar reciclagem, mas não, sabe, a pessoa pode pensar nisso, mas não, tudo na vida vem pra gente fortalecer. Um aprendizado, né? E aprendizado. É Agora, verdade. olha lá para aquela câmera ali, olha bem. Pega a sua inspiração de fundo que tá aqui atrás e fala o que você quer fazer aqui nesse lugar, o que você pretende fazer e o que Deus vai colocar no caminho assim que você sente, fala, eu vou fazer isso porque vai dar certo. Então, André, deixa eu te falar. Eu vou aqui na Marina, o que eu vou fazer? Hoje eu quero fazer essa marina como se fosse uma marina para acolher muitas pessoas. Primeiro, eu quero aquele que nunca entrou dentro de uma lancha, eu quero que ele venha aqui, ele tire foto. Aquele que nunca andou de jet ski, eu quero que ele venha aqui, ele ande de jet ski comigo, tá? E eu quero fazer um restaurante aqui. Por quê? Eu quero que as pessoas venham lá de fora, eles encostem aqui e eles possam comer uma lagosta, eles possam comer um peixe, eles possam comer uma fritura, o que for. Mas só que eles ficam aqui num ambiente agradável e gostoso. Essa é a Marina BC. E todo mundo ela tem condições, tá? Tem muita gente que fala assim, mas é só rico que anda em lancha, é só rico que tem jet ski. Não, não é.
É só você ter vontade e acreditar que Deus pode e Deus ele faz tudo. Porque Deus é exagerado no que faz. Ele tirou eu do lixo e me colocou no luxo. Então não existe, esquece. Nossa, pode falar. É ótimo. Eu né? arrepiei. Eu arrepiei. Gente, olha, andar de jet ski é uma delícia, né? De lancha também. E você vivenciar isso aqui todo dia no seu trabalho é gostoso. Acaba que você não tem uma rotina. Nunca tem rotina, porque sempre tem emoções. Verdade. Essa é a realidade. Então aqui a gente tá aqui, vocês estão vendo que tem coisas acontecendo aqui, porque a vida não para. Verdade, Então, dia obviamente, agora certamente houve alguma alocação para ele, Sim. porque os meninos estão arrumando aqui, né? É isso mesmo. E assim, gente, vamos falar de Balneário. Balneário Camboriú. O que é essa cidade? Essa cidade é uma potência, todo mundo sabe. O turismo aqui explode. Sensacional. Sensacional, né? E... assim, não acabou ainda, tá, o podcast. A gente vai conversar mais, mas eu já tô aqui fazendo um merchan pra você que simplesmente tá aqui nessa região aqui do sul, tá partindo aqui de BC, vem pra cá. E assim, vocês vão conhecer o que é essa marina, tanto por Marcelinho BC, talvez Marina Coelho. Por quê? Vocês vão conhecer o Coelho. Calma que eu vou apresentar. Muita calma. Legal. Alguma coisa muito legal vai acontecer, porque assim, o papo que eu tive hoje com o Marcelinho foi um papo de rebrand total. A gente vai basicamente remodelar a empresa dele para um momento de gatilhos em pessoas. A gente quer gerar emoções. Gatilhos, eles podem ser ruins ou bons. No caso, a gente só quer colocar os bons em vocês, hein? Amém. É verdade. Não é? Verdade. E qual que é a sensação de quando você tá naquele dia assim, nossa, hoje eu vou querer explodir com esses problemas. Você senta na moto aquática, você vai embora? Não, assim, ó, hoje, eu vou ser sincero pra ti, o jet ski hoje, além de ele ser um network gigantesco na náutica, ele é uma terapia. Se você monta nele, um caso ali, nosso jet ski tem som, então você coloca, no meu caso, eu coloco um louvor, e aí eu vou lá pro meio do mar, daí eu paro ali, daí ali eu fico em cima do jet ski escutando Deus falar, e aí eu começo a falar com Deus, e aí eu falo para Deus, esse problema não é maior do que o Senhor. Então eu acredito que a partir de agora, a hora que eu chegar lá, já está tudo resolvido. Todo mundo vai ter um problema. Você que é empresário, você sabe. Sim. Nós, empresários, todo dia a gente acorda, igual o pessoal fala, com um leão amarrado e o outro para matar amanhã. Então é todos os dias. Então é complicado. É complicado. Tá? Então, mas eu vou falar para você, a gente nunca deixa a peteca cair. Isso. Porque a gente mete marcha todos os dias. Então assim, ó, a gente já rompeu algo diferente, a gente já virou a chave. Então, assim, ó, hoje você não consegue voltar para você trabalhar para ninguém. Não. Hoje você é uma empresária. Sim. E muito bem sucedida e está rompendo cada vez mais fronteiras. Sim. É igual no meu caso aqui, eu morei 12 anos no Japão, eu voltei para Campo Grande e eu sempre fui trabalhando para mim mesmo, entendeu? Então assim, ó, hoje eu não consigo me ver hoje dentro de um escritório, dentro de alguma coisa, trabalhando para outras pessoas. Então assim, ó, problema você vai ter todos os dias da nossa vida. A gente tem problema todos os dias, mas a gente tem que entender que os problemas, eles são satisfatórios para nós. Sim. Por quê? Porque daquele problema a gente consegue construir uma escada. E de cada problema daquele dia a gente consegue subir até a gente chegar no topo. Sim. Então, cara, é sensacional. Eu vou falar para você, quando eu tenho a semana que é mais difícil, eu falo, cara, eu vou arregaçar. Porque essa semana, ela tá sendo difícil, mas na próxima semana vai ser vitória. Olha. Então, cara, não tem luta sem vitória. Exatamente. É muito legal, é muito bacana. Então é sensacional. Eu gosto, tá? Claro que não é, cara, a gente gosta de uma paz, cara. Com certeza. A gente ama uma paz. Mas quando tem um problema, você acha aquilo ali. Então, assim, ó, hoje eu posso te falar. Uma pessoa que saiu de dentro de catar lixos ali. As pessoas às vezes me davam R$5. Me davam R$5 e falavam para mim assim, toma aqui ó, para você comprar pedra. E eu ficava olhando, falei, cara, eu não tenho vício nenhum, eu não bebo, eu não fumo. Gente. E aí, esse diazinho eu tava até conversando. Eu ia num bairro aqui, um bairro nobre, e sempre o cara me deixava as latinhas já. E ele tinha uma Porsche. E aí a gente conversando e trocando ideia e tal, e toda vez eu comecei... E ele tinha curiosidade de saber de onde eu morava, onde isso e aquilo. E até então um dia ele veio pegar uma lancha aqui comigo. E aí esse diazinho a gente conversando, daí ele falou, cara, você não era o cara que catava reciclagem lá, assim? Eu falei, sim, pô, era eu. Ele, cara, eu que juntava as latinhas pra você. Eu falei, sério, cara? Eu falei, olha só.
Então, naquela vez, eu catava reciclagem na sua lixeira. E hoje você é meu cliente dentro da minha marina. Então, as coisas mudam, entendeu? E é satisfatório você ver isso, porque daí, de repente, você olha e você fala assim, cara, realmente, hoje, o cara é meu aliado. A gente anda de lado a lado, entendeu? Sim. Então, hoje é meu amigo pessoal, mas um dia ele me deu uma força lá Olha atrás. só. Entendeu? Então, a gente não pode esquecer da onde a gente saiu, da onde a gente... E outra, a gente não pode menosprezar ninguém. Isso é fato. Teve uma situação que aconteceu com um rapaz que ele cuida de uma marina. E eu falei pra ele assim, cara, eu consigo tirar uma foto, porque antigamente eu não sabia como que fazia churrasco dentro de uma lancha. E aí eu pedi pra ele, cara, eu posso tirar uma foto aí dentro da lancha? Ele falou, capaz, vai que você entra aí e some alguma coisa. Nossa. Daí eu falei, cara, mas você me conhece, pô? Ele, não dá pra fazer. Daí eu falei, não, fechou. E aí passou-se anos e anos, eu fiz uma situação e aí eu entrei numa sociedade com um cara onde ele trouxe uma lancha de São Paulo. E essa lancha tinha que descer na marina desse cara. E quando foi descer a marina dele, eu fui lá conversar com ele e de repente a hora que ele me viu, ele falou, Marcelinho, o que você tá fazendo aqui? E cara, eu tô descendo a minha lancha. Ele, tá, mas você comprou lancha? E pra você ver, cara, hoje eu sou o dono de uma lancha. E você... Tá na mesma aí, amigão? Então, assim, não é menosprezar ninguém, mas assim, ó, tem coisas que a gente fala da nossa boca que a gente tem que medir o que a gente fala. Com certeza. Né? Porque assim, não é porque você hoje tá catando reciclagem, não é porque você hoje tá numa situação ruim, que amanhã você não pode ser um patrão, entendeu? Então, eu gosto disso aí, tá? Eu gosto de ver as pessoas lutando e vencendo, porque daí você olha e você fala, tá vendo? Essa aí realmente valeu a pena, tá? Tem pessoas que hoje estão dentro de algo, dentro de lugares, que elas podem explodir. Mas só que às vezes ela não tem o que você trouxe hoje para mim, tá? Você automaticamente trouxe para mim algo diferenciado. Você me ejetou uma energia diferente. Hoje eu acordei 5 horas da manhã, já tomei banho, já fiquei líder. Eu falei, cara, hoje é marcha, hoje eu vou arrebentar. Mas por quê? Porque você veio e falou para o Marcelo, faz assim, e se porventura. Então ideias de pessoas que realmente vale a pena, a gente começa a fluir, tá? Agora, por isso que eu falo, a gente tem que andar. Se você andar com cinco idiotas, o sexto idiota vai ser você. Exatamente. Agora, se você andar com 5 milionários, o sexto milionário provavelmente vai ser você. Com certeza. Entendeu? Então, assim, ó, eu tô andando com a Andréia hoje, não que eu vou virar a Andréia, mas eu vou falar pra você, as ideias dessa mulher é top, tá? Eu vou falar pra você, a minha Marina, acho que ela andou 5 anos mais já. Oh, meu Deus, que honra ouvir uma coisa dessa. De verdade, eu vou falar pra você, a gente tem coisas assim que a gente tá ali na cara da gente, mas a gente se preocupa com funcionário, se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, e ali tem um negócio que dá um start, igual você falou, é um gatilho, né? É um gatilho, então, do bem. O coelho mesmo ali, eu vou falar pra você, ele não foi um gatilho, ele foi um foguete. Literalmente. E eu vou falar pra você, esse foguete vai virar história aqui em Balneário Camboriú. Outubro é meu aniversário, tá, gente? Dia 30. Ele falou que começa a temporada aqui. Verdade. Eu vou fazer questão, porque eu vou fazer 30 anos esse ano. E é uma data importante pra mim. Ai, eu não posso chorar. Não, é sério, eu não sou de chorar, mas é importante pra mim porque... Amém. É sério, isso pega comigo. Eu saí da casa dos meus pais com 15 anos. E esse ano vai fazer 15 anos que eu saí da casa dos meus pais, literalmente. Então, vai ser um aniversário de 30 anos no dia 30 do 10 de 95. Cara, que louco! 30, 10 de 95. Então, são 30 anos. Então, é 30 anos no dia 30 esse ano. Então, eu vou falar pra você. Então, merece um passeio de lancha. E eu tô te presenteando com um passeio de lancha. Então eu vou falar pra você, dia 30 a gente vai ter um passeio de lancha, com churrasco, com bebida, né, água, refrigerante, o que você beber, e eu vou falar pra você, eu vou estar junto com você. Ah, maravilhoso. Tá, e vou levar o coelho junto. Isso que tá, porque ele falou assim, né, que vem um negócio aí, vem um foguetão aí, então outubro... Provavelmente vocês vão ver muitas mudanças que vai acontecer aqui. A gente tá citando Marina ABC, porque esse vídeo vai pro ar daqui mais ou menos uns 3 dias dessa gravação. Legal. Que dia que é hoje, gente? Só pra eu falar a data. 27? Eu creio. Dia 26 de maio de 2025, agora é 14 horas? Isso, 15? 15 horas. 15 horas. Então essa é a data de hoje que tá sendo gravado esse vídeo. Então assim... Daqui uns 3 dias a gente vai editar pra postar ele no YouTube e fazer os cortes no TikTok, né, e Instagram. Mas, gente,
outubro vai ter até outubro vai ter uma remodelação incrível nesse lugar, porque Verdade. esse homem, ele vai fazer. Ele vai fazer porque eu senti a energia dele, ele quer vencer. Sabe quando você conhece uma pessoa que ela tem sede? Eu tenho. Então, e ele tem sede, sabe o quê? De crescimento pessoal, empresarial e de sucesso. E é isso que ele vai ter, porque quem é assim, ó, sangue no zóio, ó, e sangue na veia, faz, viu? Mesmo, é isso mesmo. Faz mesmo. Eu tô com dúvida de uma coisa. Japão. Por quê? Quantos anos? 12 anos? Você fala língua? Como falo Nihongo, falo Nihongo. Mentira. falo. Você fala? Falo Nihongo. 私はマルセロでしょうかね。日本は話して大体は50% ぐらい。eu falo Nihongo. Meu nome é Marcelo, né? E eu falo muito, eu corro atrás. O que aconteceu do Japão, galera? Deixa eu falar um negócio. Gente, eu tô Quando eu tinha 16 anos, eu fui pai. Eu fui pai com 16 anos. Da minha filha, chama Giovanna Camille Abdala. Ela é uma mulher sensacional, sensacional. É, aqui tem 25? Isso, é. Então, assim, ó, o que aconteceu? Quando eu completei 18 anos, a minha ex-mulher falou assim, Marcelo, vamos pro Japão e tal. E aí, como eu era gurizão, pô, tinha 18 anos. Daí eu falei pra ela, marcha, vambora, vamos arregaçar, vamos pro Japão. E aí a gente conseguiu umas passagens e tudo, e a gente foi com o emprego já garantido. Mas quando a gente chegou no Japão, eu desci em Tóquio e Narita. E aí quando eu vi o japonês, uma japonesa aqui, outra, cara, daí é onde caiu a ficha. E aí eu falo pra você, a gente tá na nossa zona de conforto aqui, eu tô falando contigo. Mas quando você vai para um país que você não fala a língua, quando você se depara lá, que você não consegue tomar um café, eu comprei um café lá na maquininha, e aí todos os cafés quente. Mas lá não, lá tem café gelado. Oi? E aí eu apertei a máquina, saiu o boss, e aí de repente a hora que eu tomei, eu falei, meu Deus, cara, café gelado, porque eu não sabia, tem o hot, tem o ice, alguma coisa assim. E aí eu me deparei, eu olhei pra ela e falei pra ela, tá, e agora, o que nós vamos fazer? Ela, não sei, daí eu falei, cara, agora nós se lascou, porque eu só sei falar hi. Então se chegar um japonês e olhar pra mim e falar, Marcelo-san, koregal, kunyo da desu ka? Que país que você é? Eu vou falar pra ele, hi. E aí, cara, e aí foi. E aí aonde eu comecei assim, tá? De repente lá na frente lá, é igual a gente fala, a luz no fundo do túnel, no final do túnel. De repente eu vi um japonês segurando meu nome, Nascimento e Kamiya, que era da minha ex-mulher. E aí de repente a hora que eu olhei, eu falei pra ela, cara, tem um japonês com o nosso nome lá. Falei, cara, mas um japonês, cara. E aí eu cheguei e aí eu fiquei olhando, ela falou, fala com ele. Eu vou falar o quê? Aí esse japonês aí, eu não consigo falar com ele. E aí ela pegou e olhou e ela falou, fala alguma coisa. Eu não sei, cara, esse japonês, eu não falo japonês. Daí ele falou, mas pode falar em português mesmo que eu sei. Eu falei, você é louco, agora eu tô em casa. E aí a gente começou, fui para Hiroshima trabalhar no FBC, que é uma empresa que a gente faz pão pro 7-Eleven e pro Lawson, que é espalhado no mundo todo essas conveniências. E aí a gente começou a fazer, trabalhar. Só que quando eu vi um japonês, ele falava, o Rezamasu, no caixa, né, na fábrica, o Rezamasu. E aí eu ficava olhando, e então eles são muito polidos, assim, eles são de cumprimentar, e ele te vê, ele te cumprimenta. Sim. A educação deles é surreal. E aí eu falei, cara, eu vou meter um Ohayou gozaimasu nesse japonês aí. E aí quando eu vi um japonês, eu, Ohayou gozaimasu, dele, Ohayou, genki desu ka? Eu falei, até aí eu não aprendi não, entendeu? Ohayou gozaimasu, genki desu ka? Daí eu falei, então assim, ó, depois do Ohayou vem o seu genki desu ka? E acho que por isso que eu gosto de tatuagem, que eu ia escrevendo tudo aqui nos meus braços. E aí, de repente, eu falei, cara, então, a hora que ele meteu um raio, eu vou meter o Genki desu ka agora. Vamos ver o que é o próximo. Daí eu falava, o raio zamasu, Genki desu ka? Genki, anata wa. Ixi. E aí foi, então, o que acontece? É bom dia, olá, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem. Então, essa é a conversação. E eu falei, cara, eu vou aprender esse Nihongo. E aí eu comecei a trabalhar a língua e comecei a pesquisar e comecei a ser curioso. E aí tinha uns amigos meus que falavam pra mim assim, cara, o negócio é a gente ganhar dinheiro e sair fora. Eu falei, não, cara, eu vou aprender esse Nihongo, eu vou aprender. E aí quando eu aprendi mais ou menos, eu tirei carteira de motorista. Em Hiroshima a gente tinha uma montanha que a gente descia até lá embaixo, era 15 minutos a 20 minutos para você ir pro supermercado. E você pagava Itiman, mais ou menos ali, e era bem caro assim. Então a família tinha que chamar, era uma burocracia porque muita gente não sabia falar o Nihongo, não sabia chamar o táxi. E aí eu fui, tirei a carteira de motorista, e isso em 2000. E aí eu fui primeiro Uber, eu acho, porque daí eu catei uma van de 18 lugares, e aí eu falava pros brasileiros, ó,
a partir de agora vocês pagam para mim, eu vou levar vocês no supermercado e trago vocês. Mas daí eu já ganho, o valor que vocês iam pagar pro táxi, vocês pagam para mim. Então eu comecei a fazer aquilo ali. E eu comecei a ganhar um dinheiro legal, tá? Eu vou para você. Sabe o que isso significa? É uma pessoa de mente inquieta. É verdade. Entendeu? Ela não para. Continua que eu tô amando essa Cara, história. e aí quando eu ganhei, quando eu comecei a mexer nisso aí, eu comecei a falar o Nihongo. E aí as pessoas começavam a falar, Marcelo, eu queria ir no dentista, mas eu... E, cara, eu te levo, mas eu te cobro X. Porque daí eu tava tirando meu tempo para ir lá. E a pessoa também poderia falar o Nihongo, só que eles não queriam, eles queriam ficar na zona de conforto. Eu não, já tinha rompido isso aí. Então eu levava eles e aí eu cobrava um valor ali, 200, 300 reais mais ou menos. Mas daí eu levava com o meu carro e traduzia para eles o que eles estavam sentindo e tal. E eu comecei a fazer, até então, eu fui trabalhar numa fábrica de tsuyako, que eu começava a traduzir o Nihongo para o português. Certo. E aí eu comecei a fazer isso aí, claro que o salário melhorou, né? As coisas começaram, daí eu buscava as pessoas no aeroporto brasileiro e trazia. Então aquilo que eu até falava para eles, eu passei aperto quando eu cheguei, mas só que automaticamente agora vocês não, eu vou levar vocês para fazer compra e tal. Então eu fazia com que os brasileiros ficassem muito bem à vontade. Entendi. E eles me chamassem para fazer o táxi dele, fazer o Uber deles. Sim. E aí foi indo, até então o meu relacionamento rompeu, tá? E aí onde eu comecei a ir para as baladas, cara. Comecei a ir para as baladas, e aí eu comecei a gostar tanto, de balada que eu queria algo naquele tipo ali. Uhum. Eu falei, cara, ou eu compro uma balada, ou eu gasto dinheiro nessa balada. Então eu começava a ver, e aí eu conheci um peruano, que ele tinha um omissê. O omissê era sunako, chama. É um lugar onde as mulheres vão e elas fazem os homens beber e tal. E eu comprei essa casa. Mas só que tinha filipina, tinha japonesa, tinha Tchecoslováquia. E aí eu fui e entrei lá dentro e eu tirei todos, eu deixei 2 japonesas e eu coloquei só brasileira lá dentro. Então, aonde começou uma situação, e ali eu tinha uma casa de meninas. E quando eu saía para as baladas, eu saía com elas. Então, assim, ó, eu vou falar para você, não existe outra mulher, a beleza das brasileiras não tem igual, entendeu? As brasileiras realmente são muito bonitas. Sim. Então, eu comecei a atingir algo diferente ali. Então, eu fui indo, aprendi muito nessa casa, tá? Tive alguns perrenguezinhos. Claro, né? como sempre, né? A gente vai ter uns perrengues. Conheci muito as pessoas iraniano, conheci a máfia Yakuza, tá? Conheci muito bem eles, muito bem mesmo, tá? Eu fiquei muito amigo deles ali. Hoje, qualquer estrangeiro pode saber que hoje é difícil um gaidin, um estrangeiro, Sei. entrar dentro dessa máfia. Sim. E eu era como se fosse um filho para eles lá. Não, então assim, ó, realmente eles gostavam muito de mim. Sim. Então eu não pagava mais apartamento, eu não pagava mais carro, eu andava com os carros. Então assim, ó, era uma vida diferenciada. Sim. Era uma vida que onde eu chegava tinha situação. Mas só que daí o dinheiro que eu tinha, como eu tinha mandado, eu mandava para uma pessoa no Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, essa pessoa tinha jogado todo o meu dinheiro com corrida de cavalo. Meu Deus. Verdade. Perdeu o meu dinheiro com a corrida de cavalo. Nossa. Tipo assim, ó, de 50% que eu juntei, eu perdi 50%. Nossa. E foi bem difícil assim, sabe? E aí é onde eu comecei a mexer com moda de viola, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Entendi. Com Munhoz Mariano, Maria Cecília Rodolfo. E aí eu falei, cara, como eu já tinha aquela pegada lá, então eu vou montar aqui. E aí eu comecei a fazer festa. E fazendo festa com Munhoz Mariano e tal, aonde aconteceu que eu conhecia a minha mulher, a Rosana. E aí a gente casamos e começamos a ter uma situação a qual a gente pensou em voltar em ter academia. Entendi. Começou a construir. Aí aonde a academia começou. Entendi. Mas eu vou falar para você, o Nihon, o Japão, realmente me deu muito aprendizado. Sim. Né? Eu perdi financeiro, mas eu ganhei muito aprendizado. Porque assim, ó, lá eles têm uma cultura diferente. Tem. A cultura deles é você trabalhar e fazer com que aquilo você faça, aquilo que você tem na sua mão, você consiga conquistar algo diferente. Sim. Então assim, ó, ali me foi um ensinamento, foi um aprendizado, foi uma escola. Sei. Então hoje tudo que eu sei assim realmente é muito bom. E eu vou falar para você, o Nihongo é muito difícil, tá? É difícil.
mas ele não é impossível. Entendi. Tá? Quando você escuta o japonês falar, André-san, shigoto doko desu ka? Okuni wa doko desu ka? Então, assim, você fica pensando, cara, esse cara tá cagando comigo. O que esse cara tá falando? E assim, ó, a gente não entende. Mas se você colocar realmente, falar, não, cara, eu vou entender isso aí. Entendeu? Eu automaticamente, quando eu cheguei lá, eu comprava uma comida enlatada que era uma delícia. Era uma delícia, uma delícia. Pensa na comida delícia. Aqueles que você puxa o cordãozinho e esquenta. Tem. Curiosa demais. Aquilo é muito top. Você já comeu desse daí? Já comi, já. Você Nossa. come ali, você abre, aí tem o que você tem ali dentro, aí tem uns dizeres, um negócio ali. Realmente é legal, assim. É que, assim, lá é uma cultura liminar, é uma cultura diferente, assim, sabe? No caso, igual eu falei, eu comprava essa comida em lata, e aí um dia o japonês foi na minha casa. Dele, Marcelo-san, inu wa doko desu ka? Daí eu falei, quê? Daí ele falou, cadê o... Au. Daí eu falei, não, pô, eu não tenho cachorro, não, tô de boa. Ele, como que você não tem cachorro? Eu não tenho cachorro. E essa comida ali? Daí eu falei, essa comida é de cachorro? Ele, sim, é de cachorro. Eu não acredito, Marcelo. Oi, eu vou falar pra você. Eu amava aquela comida. Mas depois, quando eu descobri que era de cachorro, eu não gostei mais. Eu não conseguia comer mais. Mas eu vou falar pra você, era top, tá? Que comida dele, parecia um atum, cara. Era muito gostoso. Eu não tô escutando isso. Era muito gostoso. Então, assim, a gente tem os perrengues do Japão. No caso ali, quando eu chegava no McDonald's pra comer, aí eles perguntavam assim, nani? E eu ficava, daí eles, potato de shogané? Batata, daí eu, hi. Daí ketchup, e eu não como ketchup, eu, hi. E aí, pickles, hi, tudo hi, porque eu não sabia falar, eu só queria comer, eu tava com fome. E aí, de repente, vinha lá pickles, que aí eu tinha que tirar o ketchup, eu tinha que tirar o pickles, então assim, ó, quando você não entende, é bem difícil. É bem difícil. Mas depois que você entende, cara, tudo é mais... Eu conheci muito japonês abençoado lá, uns caras massa. Eu conheci pessoas ruins, mas eu vou ser sincero pra ti. Depois que você começa a falar com eles, é outro nível, é outra situação. Sim. Então, se você for pro Nihon, eu vou falar pra você. Passa aqui que eu te dou as aulas. Olha, já pegaram a dica, tá né? Vendo? O mais engraçado de tudo é que assim, você conversa com ele um pouco, vocês escutaram aí, né? Aí você vê um sotaque ali do Mato Grosso, aí do nada daqui do Sul, Sim. aí do nada ele falando ali. Depois que ele revelou a língua misteriosa, aí você também pega um outro. É uma mistura, cara, olha... Eu tenho que te aplaudir, cara. Obrigado. Que história incrível. Eu sei que, assim, a gente reduziu muito mesmo, porque a gente não consegue contar anos e anos, né? Não, tem que ser uma série, não um filme não conta também. Mas eu fico muito feliz que você tenha ficado aqui comigo conversando, sabe? Porque o Por Trás da Arroba, ele tá aqui para mostrar histórias reais de pessoas reais e movimento. O que é o movimento? É isso que ele acabou de contar. A vida dele foi um grande movimento, vai continuar sendo, porque uma mente inquieta, eu sei o que é isso, porque eu sou uma. Ele não consegue parar. A gente acorda 4 horas da manhã, né? Isso aí, não consegue parar. Então eu sei como funciona. Agora sim, que Deus abençoe aqui a sua empresa. Obrigado. Eu sei que isso aqui vai crescer muito mais. Outubro eu tô aqui no meu aniversário, mas eu vou ter que voltar antes, porque eu tenho reuniões e eventos para vir pra cá. Vou dar uma passadinha aqui. A casa tá aberta pra você quando você quiser. E o dia que você não vir pra cá e não passar aqui... Vai ficar bravo. Vai ficar louco, né? Eu falei pra vocês, aqui ó, esse é o coelho. Cara, tudo bom, amigo? Eu vi você, eu me assustei com você, tá? Mas assim, vem cá. Vamos terminar esse podcast aqui de uma maneira... Eu quero entender diferenciado. Por que esse coelho e por que ele, o que você vai fazer com esse nome coelho com o coelho? Esse coelho aqui, eu vou falar pra você. Esse coelho, eu achei ele. Eu achei esse coelho. E aí eu trouxe ele pra Páscoa. Só que daí, conforme eu fui deixando ele na marina, ele começou a virar como é que fala? Atração. A atração da marina. Todo mundo comenta lá, Marcelinho, e aquele coelho? Marcelinho, aquele coelho? Marcelinho, aquele coelho? E a Andréia, hoje, ela me deu um gatilho diferenciado, que é onde... Marina BC vai virar Marina do Coelho, porque tudo que for hoje vai ser coelho, vai ser só coelho. Eu amei, gente, sério, ó, outubro vem aí, vocês vão ver um novo vídeo em outubro, vai ter diferenças, vai ter mudanças aqui, porque Deus vai abençoar a vida desse homem. Eu creio. E vai dar tudo certo. Agora assim, vamos finalizar esse podcast da melhor forma.
Foi um prazer vocês terem assistido o vídeo até aqui. Valeu, galerinha. Deus abençoe. Tchau, tchau. Eu amei, cara.